Oi, voltei para fazer a segunda parte dos clássicos da perfumaria. Lembrando que na primeira parte eu falei das notas orientais e falei de L'Or Bleu, criado por Jacques Guerlain. O interessante é que os dois perfumes são orientais, enquanto que L'Or Bleu inspira a um momento de quietude, de ternura e de silêncio. Tabu propõe outras coisas. Mas antes, a vinheta. Fazendo uma rápida retrospectiva. 1932, Barcelona, Espanha, o advogado Xavier Sierra abre uma casa de fragrância chamada Dana Perfumes e convida Jean Carlo, que é perfumista da rua, para fazer uma fragrância sensual, intensa. Um perfume com cheiro de puta. Esse foi o briefing. As duas notas olfativas favoritas de Giancarlo: patchouli e a flor de cravo. E aqui, a flor de cravo que eu falo não é o cravo botão, é uma nota chamada carnation em inglês ou oyer em francês. É a nota do cravo flor, uma cravinha de cor rosa. Extrair a essência desse cravo flor é difícil porque é uma flor muda, então ela não entrega totalmente sua fragrância, mas é possível, em 1930, recriar o cheiro do cravo-flor. Tem muitos componentes comuns no cravo-flor e no cravo-botão. E ele vai então compor, usando eugenol, cravo-botão, notas de salicilato, um pouco de cumarina, e ele traz essa característica principal do cravo-flor, que é essa nota floral, polvorosa, ligeiramente spice, ensolarada. Ele vai combinar essa flor de cravo com o patchouli. Eles vão fazer um par. E o equilíbrio perfeito dessas duas notas é que fazem o segredo, o coração principal, o núcleo de Tabu. Dentro de uma composição, o óleo essencial de patchouli traz potência e traz harmonia. O primeiro contato que se teve com o patchouli foi abrindo caixas de madeira que continham lenços de seda e chales de cachemir, encomendados pela corte francesa. E nesse baú de madeira eram colocadas folhinhas de patchouli para proteger esses tecidos contra a fúria das traças. E era um cheiro interessantíssimo. Então o patchouli está ligado com mistério, exotismo, luxo e sofisticação. E como cada ingrediente conta a história de onde veio, o patchouli traz todo esse mistério. Diz a lenda que Giancarlo usou 10% de patchouli na sua fórmula. Para sustentar esse cravo-flor e esse patchouli, ele constrói uma estrutura ambarada. Essa combinação de musk, notas ambaradas e o cheiro de pele é um convite ao toque. Giancarlo tem um segredinho. Ele construiu um acorde recriando a nota de trèfle. Essa flor de meliotes tem bastante cumarina, uma impressão de mel, uma impressão solar. O segredo da combinação perfeita de Tabu é o equilíbrio entre flor de cravo e patchouli. Orbitando em torno deste núcleo, flores intensas como jasmim, ylang-ylang, rosa búlgara e algo de narciso. Musk, vanilha e beijoim compõem a base ambarada, reforçada por madeiras de cedro, vetiver e musgo. Bergamota laranja combina com nerlin na saída, um pouco de coentro e umas especiarias, para garantir brilho e frescor nesse belo floral oriental. A virada do século XIX para o século XX foi uma loucura, muita tecnologia, muita ciência, jazz e psicanálise. 20 anos antes da criação de Tabu, Freud tinha escrito o seu Totem e Tabu, um clássico da psicanálise. E tabu é a coisa que é proibida, que não é permitido sequer falar, às vezes, ou pensar. Quebrar um tabu é ir contra aos códigos de conduta que foram pré-estabelecidos. Então a palavra tabu, quando ele escolhe para batizar o seu perfume, é uma palavra que já nos anos 30 era conhecida e associada com esse conceito de Freud. E é uma palavra ótima porque ela é curta, fácil de pronunciar, mais ou menos parecida em todas as línguas e carrega consigo uma série de proibições.
E tudo que é proibido sempre atiça a curiosidade. O tabu foi lançado em 1932 na Espanha, um pouquinho antes da Segunda Guerra. E quando a guerra eclode, Xavier Sierra decide mudar a empresa para os Estados Unidos e lança Tabu em Nova York em 1941 e foi um sucesso estrondoso. A propaganda super provocativa desafiava a mulher a quebrar regras. O perfume proibido era assim que Tabu era apresentado. No começo da história da perfumaria, o perfume era associado com o divino. Depois ele foi mudando, foi sendo usado para o cuidado com o corpo e depois para seduzir. O perfume está associado com a sedução. Quando Xavier Serra escolhe um nome provocante como Tabu e diz que é um perfume proibido e diz que é um perfume que uma puta usaria, ele faz uma provocação, tanto para homens quanto para mulheres. Esse conceito de puta, esse conceito de meretriz, traz um certo fascínio ao universo masculino, de uma mulher com a qual eles não têm uma relação fechada, um relacionamento casual, e uma mulher que é capaz de satisfazer todos os seus desejos. A mulher vê a prostituta como uma ameaça para a sua família, isso nos anos 30, 40. A mulher que vai roubar o seu marido e destruir o seu lar. Mas, por outro lado, ela enxerga nessa mulher, que é uma mulher igual a ela, uma liberdade, uma consciência do seu desejo, dos seus instintos, e isso é uma coisa que ela inveja também. O grande tabu que Tabu propõe às mulheres dos anos 30 é o de convidá-las a se relacionar com o seu próprio desejo, com a sua própria sexualidade. A propaganda fala assim: quando o tabu faz parte de você, você se desloca dos outros, você deixa de se comportar como os outros, você se transforma numa pessoa diferente. É quase como se você namorasse consigo mesma. E na verdade o perfume se trata disso mesmo. A gente usa perfume não só para o outro, não só para agradar o outro, mas para agradar a gente, para que a gente se sinta bonito. Bonito no sentido de sensual, desejável. E quando a gente se sente mais sensual, se sente mais desejável, a gente se torna mais desejável e mais sensual. Você, quando usa um perfume, ele combina com a sua pele. E cada um tem um cheiro único e ele vai desenvolver uma fragrância exclusiva. Esse cheiro que só você tem. É disso que se trata perfume. De você, o perfume, e como a gente se sente usando essa fragrância. O perfume desenvolvido por Jean Carlo em 1932 foi descontinuado em 1970. Em 1977 ele volta reformulado e em 2001 ele é modernizado, recriado por Sophia Grossman da IFF, aquela perfumista que criou Paris, Trésor e outras bonitezas. Ela vai traduzir a ideia de Jean Carlo com matérias-primas mais modernas. Com o passar do tempo, muitos dos ingredientes usados na fórmula tiveram que ser substituídos. Os musques nitrados, por exemplo, coisas da vida. A versão que se tem hoje é uma referência à fórmula original. Eu tenho 2 frascos de Tabu. Um que veio da Espanha, que Leon Esper me emprestou, e outro que eu acabei comprando aqui, na farmácia, que eu paguei R$10. Eu vou cheirar os perfumes com as fitas da Orlandi e queria agradecê-los pelo apoio aqui aos nossos sinais de fumaça. No primeiro momento, o Tabu espanhol demora um pouquinho para sair, mas agora ele vem, olha aqui. Aqui a gente já sente esse buquê floral, especiado, e tem alguma coisa de mel, algo que lembra narciso também. Na nova versão de Tabu de 2001, de Sophia Grossman, na saída temos notas cítricas combinadas com especiaria, mas logo se percebe o mel, que faz parte do acorde Carnation, só que dançando com a rosa, que é fundamental aqui. O patchouli perde o seu protagonismo e é substituído por notas polvorosas. A presença de labdan realça o caráter ambarado. Um toque de cachemira e a nota animálica de civete bem dosada é percebida no final. Eu passei o perfume na pele, ele é muito mais bonito na pele do que na fita. É interessante que a gente percebe aqui
apesar de ter essa nota floral, polvorosa, spice, essas notas balsâmicas doces, um toque amadeirado, ele tem um frescor. É interessante porque ele é muito elegante, bastante elegante, na verdade. Não resisti e fui comprar a versão brasileira. Olha que frasco bonito. R$10. R$10. Vamos experimentar a versão brasileira na pele. É interessante, parece uma splash colônia. Tem uma saída mais fresca, não é tão floral mel quanto a versão espanhola, mas está aqui. Eu consigo perceber a essência, a alma da fragrância que foi criada em 1930 por Jean Carle, ou seja, 90 anos atrás, com todas essas modificações, com a Segunda Guerra, com as normas e com toda essa substituição de ingredientes que foi necessário fazer por uma questão de segurança, por uma questão de preservar o meio ambiente. Mas aqui ainda existe, ainda reside essa ideia desse acorde Meliotes que ele criou e que foi um sucesso no começo do século e que a gente encontra em perfumes clássicos como L'Air du Temps, como Shocking, de Elsa Schiaparelli, que foi inclusive criado pelo Jean Carle. E aqui, num frasco de R$10 na farmácia. Claro que muito modificado, mas ainda se percebe a sofisticação, o capricho e a arte da perfumaria francesa. Experimenta. Fica bem bom, na verdade, num tempo mais frio. A sonata de Kreutzer para violino e piano foi escrita por Beethoven. A história inspirou um romance de Tolstói. René Prinet pinta o seu quadro famoso inspirado no livro de Tolstói. Xavier Serra comprou o quadro e se inspirou para criar o seu perfume Tabu. Muitos anos depois, a história de Beethoven inspirou um filme chamado Minha Amada Imortal, com Gary Oldman. A atriz Isabella Rossellini, a Amada Imortal, em 2001 relança a nova versão de Tabu, recriada por Sofia Grossman.